Os anos de chumbo da ditadura militar seguiam no Brasil. A forte repressão era cada vez mais violenta, enquanto a imprensa, incluindo veículos que apoiaram a ditadura, sofria censura. Os estudantes brasileiros, com a prisão dos líderes no Congresso de Ibiúna e o posterior AI-5, junto aos movimentos de trabalhadores e sindicalistas, eram considerados subversivos. O temor era a moeda. Aí no dia 13 de dezembro é decretado o AI-5, né? Aí os líderes estudantis ficarão presos, eles perdem o direito ao habeas corpus, e aí a partir de 68 nós vamos ter uma grande repressão, uma repressão muito grande, o aumento da repressão agora, e praticamente toda a diretoria da UNE, que seria eleita em 68 e é eleita em 69, com Jean-Marc na presidência, todos eles vão passar pela tortura, pela morte, enfim, é considerada a gestão mais traumática da UNE que para de existir. Quando eu fui estudar em São Paulo, em 78 e 79, o movimento estudantil no Brasil ainda era clandestino, mas estava começando a se reorganizar. Então, eu era secundarista, eu fui lá terminar o segundo grau e os universitários já estavam um passo na nossa frente, eles estavam reorganizando a União Nacional de Estudantes, a UNE. Já estava mais organizado o movimento deles. Antes mesmo de ter início o congresso da UNE, a polícia já sabia onde seria e já estava aguardando então para a prisão dos estudantes, né? E 1.000 estudantes são presos, né? São levados para o presídio Tiradentes. Não tem como reagir, era um sítio que não tinha por onde fugir, né? Inclusive eles têm que fazer um trajeto a pé para chegar até os caminhões da polícia, né? E aí os grandes líderes estudantis de 68, o Vladimir Palmeira, o José Dirceu e o Luiz Travassos, são presos com mais quase 1.000 estudantes. O número varia aí de 700 a 1.000 estudantes em Ibiúna. E a gente foi transportado para o local do congresso. Já era mais ou menos visível para um bom observador, ou para um médio observador, já era mais ou menos visível que era um local muito fechado e que fatalmente a informação ia vazar para a polícia. E realmente a polícia estava sabendo que ia ser o congresso lá, estava toda a liderança estudantil do Brasil, né, lá no congresso, e onde todo mundo foi preso. A ditadura foi enfraquecendo mesmo com a reação de alas radicais dos militares e finalmente acabou em 1985. Existem ainda os casos que nunca vieram à tona, como os inúmeros desaparecidos. O governo estima que sejam 475 pessoas nessa situação. Famílias esperam mais que uma resposta, aguardam e clamam por justiça, como a da araraquarense Luísa Augusta Garlipe, a Tuca, que desapareceu no Araguaia em 1974. Ela nasceu aqui em Araraquara em 16 de outubro de 41, né? E logo aos 19 anos, eu não me lembro muito bem, 18, 19 anos, quando terminou o ensino médio, ela foi estudar enfermagem na USP, Universidade de São Paulo. Lá ela se formou como enfermeira, enfim, trabalhou na Universidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas, participou da associação dos funcionários lá do Hospital das Clínicas e se politizou ali, né, naquela época de regime militar, da ditadura, né, onde você não tinha democracia, você tinha uma repressão danada. Né. Foi então que ela, nessa politização dela, naquele movimento, ela se filiou então ao PCdoB. O que aconteceu com Tuca é um mistério. Viemos a saber depois que ela estava no Araguaia, né, depois do término da ditadura militar, que ela estava lá e estava desaparecida realmente. Né. O que a gente sabe hoje é que o Major Curió do Exército, né, que fazia parte dos militares da ditadura militar, seja talvez o possível executor, né, dela, já que foi ele que capturou ela e a colega Dina, na região do Xambioá, lá na Araguaia.
E depois disso, os relatos são que ela foi capturada, foi interrogada, provavelmente deve ter sido muito torturada na época. Explicar o que houve com Tuca e os demais desaparecidos e mortos é o que a Comissão Nacional da Verdade, instaurada em 2011, tenta esclarecer, pois o pesado legado da ditadura é carregado até os dias de hoje. Sem dúvida que é necessário, e é necessário rever a lei de anistia, né? Porque tem muita gente que foi responsável pela morte e tortura e desaparecimento de muitas pessoas e que ainda não foi julgado, né? E não foi punido por isso. A grande justiça seria feita se esses militares, esses torturadores, fossem realmente punidos e presos pelos crimes que cometeram. De alguma maneira a gente tem que reinventar o nosso país, entendeu? Porque nós conseguimos a liberdade, mas onde nós vamos parar, né? A criminalidade está num ponto que a polícia não controla mais. Hoje nós temos organizações criminosas mais organizadas que a polícia, nós temos criminosos mais bem armados do que a polícia, né? Nós temos mensalões a todo instante na política brasileira. Então, não sei, será que a gente conseguiu a democracia que a gente estava procurando? Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje ama.